Está conosco a professora Cristiane Antônia Hauschild Johann. Ela é uma das coordenadoras do Encontro Nacional das Licenciaturas, o 9º ENALIC, que aconteceu nesta semana na Univates, um grande evento recebendo milhares de pessoas ligadas à educação, nesse evento que teve a sua sede à Univates, acontecendo pela primeira vez fora de uma grande cidade, fora de uma grande capital, e Lajeado acabou sendo a sede da educação, das atenções e dos debates relacionados a esse tema. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar aqui para falar de um encontro tão importante para nós, para a nossa cidade, né? De alguma forma, um movimento importante, pensando na formação de professores e professoras do nosso país. Muito bem, a gente pensou em trazer essa pauta justamente no sábado, hoje, passado o evento, para entender um pouquinho como que ele ocorreu, qual foi a sua importância, mas para a gente começar, do que se trata o ENALIC? Bom, então, o 9º Encontro Nacional de Licenciaturas, ele também agrega o 8º Seminário Nacional do PIBID e o 3º Seminário Nacional do Programa Residência Pedagógica. PIBID e Residência Pedagógica são dois programas, né, duas políticas públicas fomentadas pela CAPES, pelo governo federal, visando incentivar para a formação de professores e valorizá-la. Então, esse evento ele traz estudantes de licenciatura de todo o país para discutir, para socializar suas experiências, vivências, seus estudos, né? E pensando, como o tema do evento, Democracia e Direitos Humanos, né, na formação docente, a reconstrução das políticas educacionais. São quantas pessoas que participaram? Nós tivemos mais de 7.000 inscritos, né, destes cerca de 1.800 presenciais. Nós tivemos cerca de 1.300 pessoas credenciadas oficialmente, presencialmente. De todo o Brasil? De todo o Brasil. Que vieram para Lajeado para o evento. Exatamente. Basicamente estudantes? Estudantes, professores, professores de escolas, né, de educação básica, professores de universidades. A comissão organizadora desse evento tem uma comissão local, né, que são professores da Univates, que atuam, então, na formação de professores, nos programas PIBID de residência pedagógica, nos programas de pós-graduação ligadas, né, à formação de professores, à área de ensino, e professores do Fórum PIBID-RP. O Fórum PIBID-RP é o Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PIBID do Residência Pedagógica. Eu presido esse fórum, e esse fórum é o responsável, né, pela organização do evento, no caso, junto com a Univates, nesta edição. Então, nesse coletivo, eu tenho professores de todas as regiões comigo, né, nessa presidência do fórum, que também então, estavam conosco aqui nessa organização. Estão ainda em Lajeado, vários deles retornam para as suas cidades hoje e alguns ficam até segunda-feira. Como que foi trazer esse evento para Lajeado? Foi bastante desafiador, né? Nós tínhamos uma grande preocupação com relação à alimentação, hospedagem, né? Um quantitativo de pessoas significativamente grande. Inclusive, em setembro, nós tivemos que fechar as inscrições presenciais, né? Porque a gente tinha uma preocupação que todos que viessem se sentissem bem, fossem bem acolhidos, bem recebidos, né? Tivessem a possibilidade de estarem aqui em nossa cidade, em nosso vale. Bom, quais foram os principais temas abordados nessa programação que durou 3 dias? Bom, os temas giram, então, em torno da temática democracia e direitos humanos na formação docente, né, as políticas educacionais. Nós tivemos uma programação muito intensa, cerca de 90 minicursos e oficinas acontecendo, 8 mesas redondas, que discutiu, então, esses temas ligados às políticas públicas, à formação, ao ensino, à aprendizagem, aos direitos humanos, né, nessa formação. Uma conferência de abertura com o professor Daniel Cara, professor da USP. Ontem, um painel de encerramento, um painel com entidades que lutam pela formação, que participam dos processos de discussão da formação de professores e professoras. Então, foi um painel bastante interessante, porque nós nos articulamos enquanto coletivo de entidades que pensam a formação.
Ontem à tarde também teve um outro painel com atores destes programas PIBID e Residência Pedagógica, que são programas de formação inicial. E esses sujeitos eles foram escolhidos num processo de seleção. Então, nós tínhamos um PIBIDiano falando da transformação da educação a partir da vivência dele no programa. Uma residente, uma professora supervisora e um professor preceptor. São os sujeitos, né, que participam destes programas. Então, além disso, a apresentação de trabalhos. Nós recebemos cerca de 3.047 trabalhos, destes 2.800 aproximadamente foram aprovados. Então, ao longo de todo o evento, salas com essas apresentações dos trabalhos, onde os estudantes, professores contavam suas experiências, suas vivências, né, com a formação. Então, a programação estava, eu tenho usado a palavra gigante, né, mas intensa mesmo, bacana para discussão, para participação. Eu acho que tem mais alguma atividade que eu esqueci. Mas a gente, ao longo do evento, também procurou trazer questões culturais, né, porque momentos culturais também são importantes para a nossa formação, né? Sempre me incluo nesse processo de estar participando destes programas e a gente também está se formando constantemente. Bom, professora, todas as áreas hoje vivem um tensionamento em função de mudanças tecnológicas, avanços que a gente tem percebido em diversas áreas. Então, não existe profissão que está livre desse impacto que é essa atualização constante. Ao mesmo tempo de que o professor é o professor das profissões. Então, é a educação a base de tudo de nossa sociedade, que a gente tem visto, inclusive, dados bem negativos relacionados ao nosso país. Se a gente pegar, por exemplo, o gancho do PISA essa semana, 7 em 10 alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática na prova. E assim é outras áreas também. Aqui teve um foco mais específico na matemática. Como que esse evento ele pode contribuir para atualização, para colocar os professores mais aptos a melhorarem esses indicadores no Brasil? Ser professor, escolher esta profissão é escolher estudar, sempre, né? A gente sempre vai ter novas possibilidades, outras formas de desenvolver. Então, esse evento ele vem também com isso, né? De nos ajudar no repertório, de conhecer outras experiências que podem ser utilizadas nas diferentes situações. Mas tem muitas variáveis envolvidas aí, né? Então, durante o evento, nós tivemos, pela primeira vez na história do evento, e em alguma medida na história da Univates, a participação da CAPES. A CAPES é a agência de fomento do governo federal. Ela fomenta a pós-graduação e, desde 2007, fomenta, então, formação de professores para a educação básica. Por que eu estou trazendo a CAPES aqui na sua pergunta? Eu falei antes do painel das entidades, porque a gente vai conseguir melhorar os índices se nós nos articularmos coletivamente, se a gente se unir, né? Então, a CAPES participou de todo evento, tinha estande, estava ouvindo participantes para pensar políticas públicas para a formação de professores, né? Para ampliar essas políticas públicas. Nós também tivemos a participação do professor do MEC, também trazendo perspectivas de sistemas, do Sistema Nacional de Educação, enfim, porque a gente só vai conseguir melhorar se, de fato, cada um fizer o seu papel, né? E se a gente pensar coletivamente. Não tem como eu pensar que uma situação para uma escola resolve o problema da outra. Cada realidade é uma realidade, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender diferentes possibilidades para aquele cenário. Então, a gente precisa de um grande engajamento, e é de toda a sociedade, né, toda a população, para a gente qualificar, de fato, os processos. Mas o evento, então, nesse sentido, passou o tempo inteiro discutindo possibilidades e articulando diferentes entes que estão participando dos processos de formação. Eu tenho dito muito, nós precisamos ser propositivos, né? Nós estamos agora, a nível de país, organizando o nosso próximo Plano Nacional de Educação. Então, a sociedade foi convidada a participar desse debate. Atualmente, então, a equipe de sistematização está juntando todas as
todos os resultados, né, os movimentos das CONAIs que aconteceram nos municípios, nos estados, e no mês de janeiro a gente tem, então, essa grande conferência em Brasília. Então, são movimentos que a sociedade é convidada a contribuir, a refletir, né, a pensar, e nós, educadores, precisamos participar desse processo também. Até porque a cultura ela é muito importante nesse sentido, e a cultura é de valorizar a educação, que vai não só do investimento público, como também da atuação da comunidade escolar, das famílias, participando da rotina das crianças na escola. Mas ainda nessa área de formação de professores, a gente tem visto, professor, um aumento muito grande da formação através do EAD, especialmente nas áreas da educação. Como que isso pode impactar e qual é o impacto que ele traz no ensino? Então, aí eu acho que a gente tem aí algumas situações, né, de que EAD a gente Que é o ensino à distância, né? Isso, de que EAD nós estamos falando, de que realidade, né? A gente teve nos últimos anos um aumento significativo, né, nesses cursos, uma liberação nessa regulamentação, e a gente sabe que existem diferenças, né, de como isso pode acontecer. Por exemplo, na nossa instituição, a gente tem o EAD, e nós temos aulas com os professores, elas não são aulas que estão gravadas, são aulas que são presenciais. Então, existem muitas formas de fazer a educação à distância. Então, o que me parece que está em discussão e é importante é essa regulamentação, essa avaliação, esse cuidado com a forma, o tipo de curso, né, que é liberado, é permitido. Então, acho que a gente precisa, sim, passar por um processo de avaliação, precisa reavaliar, mas eu acho que a gente não pode generalizar, né? A gente tem diferentes situações, tem resultados muito bons, precisa entender que a educação à distância ela é necessária para algumas realidades que não se tem possibilidade. Tem cidades, tem regiões que, se você quiser se deslocar para um centro que tenha possibilidade de estudo, você precisa de dias, e isso, né, não é possível. Então, eu acho que o processo de discussão que começa para pensar avaliação e regulamentação é bem importante. Bom, na sua avaliação e pelas conversas que tem tido com os docentes, quais são os maiores desafios hoje ligados à profissão de professor? Essa é uma pergunta difícil, mas eu acredito que no cenário que nós vivemos, bom, primeiro a motivação para a carreira, né, trazer outros estudantes para a realidade. Um cenário que nós vivemos, o estudante que está lá na escola estar querendo estudar, né, a motivação desse estudante é um outro desafio. A gente tem muitas realidades de precarização das escolas, então, de condições de trabalho dos professores complexas. São muitas variáveis envolvidas. Eu não arrisco dizer um maior desafio, mas acho que são muitas questões e que são muito desiguais. A gente tem realidades que tem tudo funcionando, que tem material. Às vezes na mesma cidade, né, na professora? mesma cidade. Então, é complexo e é um desafio assim grande, mas eu acho que é possível. Aí a gente acredita, né? A gente tem a vertente do esperançar, né? De entender que a gente pode fazer juntos e de outra forma. E a sociedade precisa participar, né? E os professores precisam ser valorizados, enfim. Então, tem muitas questões em ponto, né? Eu não te respondo e trago várias problematizações. Tem um assunto que é polêmico, mas a gente precisa trazer, que é uma discussão envolvendo a presença política nas escolas. Como que esses eventos trazem e abordam esse tipo de tema? Bom, a educação é um ato político, né? Então, a gente precisa discutir sobre isso, nós precisamos estudar, nós precisamos conversar sobre, né? No âmbito dos programas de iniciação à docência, nós entendemos que a dimensão política da docência é fundamental. Essas políticas públicas, né? A primeira criada foi o PIBID em 2007, ela só existe hoje em função da dimensão da articulação política, né? São programas diferenciais, eles articulam escola e universidade junto com futuros professores, então tem um desenho pedagógico diferente,
qualifica com certeza a formação de professores. Esse estudante, no início da sua licenciatura, ele já está conhecendo e vivendo a escola. É diferente de apenas ir desenvolver uma atividade de estágio. E elas são fundamentais. E elas só existem porque a gente entendeu a importância dessa dimensão política. Então, as discussões precisam acontecer e a gente precisa participar desses debates, desses processos. Bom, professora, encerrado o evento, agora tem uma nova edição, como que funciona, o que a gente pode falar ainda a respeito? Isso. Bom, o evento encerrou, mas a gente tem ainda muitas demandas do evento. Agora começa o processo, né, de organização de anais, da publicação dos trabalhos apresentados, de certificação. O próximo evento é 2025, ele ainda não tem uma sede definida, inclusive nós queremos agora nessa gestão, porque ontem também teve a assembleia do FAPEB de RP, então uma nova diretoria composta, eu sigo na presidência, e nós queremos nos organizar para que durante o próximo evento a gente já faça o processo de escolha do seguinte, né? Então, essa decisão ainda não está tomada, será tomada agora no início do próximo ano. O que é certo, a gente procura... ele é um evento itinerante, né? Então, ele vai passando as diferentes regiões. Então, é possível que Sudeste seja uma forte candidata. 2020 seria o ano do Sudeste, teve a pandemia. 2021 o evento foi online. Então, a gente ainda... está avaliando, vai fazer um processo de escolha. Centro-Oeste é outra possibilidade. O Nordeste se candidatou, a cidade de Pernambuco, mas ele já aconteceu mais vezes por lá. Então, ainda não temos uma definição, mas ele é um evento que iniciou anualmente e, desde 2016, ele passou a ser bianual, porque ele fica um evento grande, né? Então, se precisa de um tempo maior para organizar. Muito bem. Professora, obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigada, nós que agradecemos. Muito bem, a gente conversou com a professora Cristiane Antônia Hauschild Johann, ela é uma das coordenadoras do 9º Encontro Nacional das Licenciaturas, o ENALIC, que aconteceu na quarta, quinta e sexta-feira na Univates, evento que acontece a cada 2 anos e que recebeu mais de 7.000 inscritos envolvendo estudantes das áreas da licenciatura.